Bom dia a todos e a todas. Eu sou Renilda, chefe de gabinete. Estamos hoje no 5º e último dia do nosso planejamento. Foram dias intensos. Em nome do secretário Rosselli, do secretário Haroldo, quero agradecer a toda a equipe por esse trabalho, a rede pela grande participação. Sei que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, mas nós temos, e aí isso foi demonstrado nessa semana, o grande compromisso que nós, educadores, temos com os nossos estudantes, com a nossa comunidade. É um momento importante de reflexão. Tenho certeza que sairemos desse processo de pandemia muito mais fortalecidos e acredito muito no trabalho em equipe, na liderança lá nas escolas, nas diretorias, no trabalho de todos os professores. A escola pública, com certeza, em momentos como esse, ela apoia, pode e deve apoiar muito as necessidades da nossa comunidade. Nós temos visto aí que muitas famílias têm procurado deixar da escola particular e ido para a escola pública, então nós teremos aí um trabalho importante de acolher esses estudantes. Eu tenho certeza que, com todas as dificuldades, nós estaremos fazendo o nosso melhor para que as coisas aconteçam dentro da nossa programação. Tivemos muitas dificuldades, teremos muitas dificuldades ainda, tivemos que virar a chave nesse momento e todos os professores, toda a equipe da rede, agentes de organização, diretores, supervisores, dirigentes, fizeram um trabalho incrível e têm feito um trabalho incrível para que a gente possa efetivamente viver esse momento que não é bom, mas que é necessário. Não podemos deixar os nossos estudantes que mais precisam da escola pública para que a gente possa, através da educação, poder ajudar o país a sair dessa crise. Então, eu desejo uma sexta-feira bacana, que a gente possa, na troca de experiência, enriquecer ainda mais o nosso trabalho, e eu tenho certeza que a próxima semana, a partir dessa semana de reflexão, voltaremos para as nossas bases, nossas escolas, para as nossas famílias e, principalmente, estaremos aí interagindo com nossos estudantes, que eu tenho certeza que estão ansiosos pela nosso retorno, a nossa conversa. Um momento difícil, eu tenho certeza que nada é como você estar na sala de aula com seus alunos. A gente que é professor sabe disso. Com todas as dificuldades, a gente se emociona quando a gente consegue ajudar um estudante, e eu tenho certeza que nós, Rede de São Paulo, vamos fazer a diferença nesse momento e vamos conseguir sair mais fortalecido. Então, uma boa sexta-feira, um bom final de planejamento, um bom final de semana, e que a semana que vem a gente possa continuar os nossos trabalhos e levar mais inovações para os nossos estudantes. E queria parabenizar toda a equipe por esse trabalho. Então, eu passo para a Bruna, que vai dar continuidade aí às atividades da manhã. Muito obrigada, Renilda. Bom dia a todos. Queria começar o dia já com uma mensagem que chegou no chat, né, dizendo que estamos todos nos esforçando bastante. Eu acho que esse é o espírito mesmo, né? A gente está todo mundo se adaptando e se organizando. E aí, hoje, a gente vai começar o nosso dia com uma presença muito especial da diretora Liliane Amaral. Ela é diretora da Escola Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho, que é uma das maiores escolas lá da diretoria de São Vicente. São 51 turmas, 1.800 alunos, é uma escola bem grande mesmo. E esse primeiro bloco do dia vai ser dedicado para a gente trocar um pouco de experiências sobre a construção que vocês fizeram na quarta-feira. Na parte da manhã,
as escolas trabalharam coletivamente e na parte da tarde os professores individualmente. E a Liliane hoje ela vai contar um pouco de como foi o planejamento na escola dela e também quais foram os resultados, os combinados para esse segundo bimestre. Vocês, claro, têm a oportunidade de enviar questões, dúvidas pelo chat que eu vou dividindo aqui com ela. Bem-vinda, Liliane. Conta um pouquinho para a gente da sua escola, do trabalho que vocês têm desenvolvido lá e de quais são os combinados que saíram desse planejamento. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Nesse planejamento de quarta-feira, nós tivemos a participação de quase todos os professores, aí 98% dos professores no aplicativo Zoom, fazendo um planejamento online, fazendo uma interação coletiva. E aproveito para mandar um abraço a todos estão se esforçando muito, então tenho dito que nós somos gratos pelo trabalho de todos. E nessa reunião, eu fiz uma apresentação da pauta, né? Inicialmente percebi que esse momento coletivo foi bem recebido por todos, acredito que muitos estão sentindo falta desse contato e recebem bem essas reuniões. E fiz uma apresentação da pauta, um acolhimento, falando de tudo que a gente ia desenvolver. E quando passei a palavra, na interação, prontamente a maioria já iniciou com alguns desafios, né, que tem enfrentado. Então, compartilhando aí coisas que eu acredito que sejam comuns em toda a rede. Muitos desafios a serem ultrapassados, né, a serem vencidos. São novas tecnologias, são muitas ferramentas que alguns não utilizavam ou nunca tinham tido um contato. Muitos já utilizavam, mas muitas vezes não exploravam todas as possibilidades, todos os recursos. Então, foi um período de adaptação bem difícil, fora todo o cenário que todos nós temos vivido, né? Que isso também causa um impacto em todos. Então, algumas dessas interações, alguns desses desafios foram apresentados, e aí a gente conversou sobre como vencer esses desafios com muita calma nesse momento, com muita paciência, levando em conta todo o trabalho pedagógico que tem sido feito, então tentando observar todos os passos que a gente tem dado e todo o retorno que a gente tem recebido, nunca pensando ainda, focando no que a gente não alcançou, porque o que a gente ainda não conquistou, a gente tem certeza que a gente vai conseguir. E a partir disso a gente começou a falar então do que a gente vai planejar para o segundo bimestre. Para tentar minimizar a angústia de quem talvez não saiba se está fazendo o correto, se está fazendo o suficiente ou não, porque eu percebi que muitos deles têm feito várias ações que vão muito além do que seria o mínimo exigido pela escola, né, montando grupos de WhatsApp por conta própria, tentando fazer a busca dos alunos através dos colegas, auxiliando, claro, a escola, mas a gestão tentou passar que vai auxiliar e vai estar à disposição ao máximo para suprir e dar esse auxílio aos professores para que eles possam se concentrar no trabalho pedagógico. Então, nesse sentido, a gente relembrou os passos essenciais nesse momento, que ficam em acompanhar as aulas do CMSP e os momentos coletivos de ATPC, planejar os roteiros de atividade e encaminhar para a gestão, para que a gente possa acompanhar o que tem sido planejado para o ambiente virtual, fazer a postagem dessas atividades para os alunos. Acho que esse passo ainda é o mais difícil para quem não tem familiaridade com a ferramenta, mas tem conseguido, né, com a ajuda dos colegas, com orientação da gestão, muito mais dos colegas, tá? Agradeço novamente a equipe por isso, porque muitos colegas se disponibilizam a auxiliar, e a participar do ATPC, o momento coletivo da escola semanal que nós fazemos por área, por acreditar que dessa forma aproxima um pouquinho mais a realidade dos colegas, assim como a gente já fazia na escola. Então, a partir desses pontos fundamentais para serem feitos no segundo bimestre, o que a gente propôs diante da maior dificuldade que ainda tem sido o feedback, esse retorno para o aluno,
né? Então, a gente se preocupa muito com o engajamento do aluno, trazer esse aluno para o ambiente virtual, e aí nós conversamos sobre todas essas possibilidades, na busca ativa pelo WhatsApp. A escola, como você disse, tem um grande número de alunos, né? Nós temos aproximadamente 1.800 alunos, são 51 turmas, então esse trabalho de cadastro dos números de telefone, montagem das listas de transmissão, que foi a escolha que nós fizemos para encaminhar os tutoriais de acesso, as informações sobre esse período de aulas não presenciais. A gente demorou algumas semanas para finalizar, né? Então, assim, foram passos, é o que eu falo, um caminho a ser percorrido, foram passos que foram dados, e a partir do momento que a gente começou a lançar essa busca ativa pelo WhatsApp, além das ligações que já eram feitas, da busca pelo Facebook, dos grupos de WhatsApp que já existiam, mas a gente fez essas listas de transmissão com os números de telefone dos pais, e a partir daí a gente começou a colher algum resultado. Então, como esse passo já está dado, a gente começou a falar um pouquinho do feedback para o aluno, né, da importância de postar lá a atividade, dar um retorno na dúvida, dar um retorno na resposta que foi postada, mas que não atendeu plenamente ao que foi solicitado, e a gente sabe que os alunos lá do outro lado também passam, né, por muitas dificuldades e adaptação para atender ao que é solicitado pela escola agora, para manter esse processo de aprendizagem acontecendo. Então, a gente propôs um plantão de dúvidas nesse momento, que seria uma sistematização desse momento que o professor tem para estar no ambiente respondendo às dúvidas. E dessa forma, o aluno também já saber, já ter esse cronograma antecipado do momento em que o professor vai estar ali totalmente disponível no ambiente. Essa proposta a gente pensou para atender tanto ao aluno, que já vai saber aquele momento específico em que o professor está lá, claro que ele pode postar a qualquer momento e aguardar a resposta, mas seria aproximar um pouquinho mais os docentes dos nossos alunos, e também pensar em aliviar uma sobrecarga para o professor, que muitas vezes compartilha com a gente, que responde dúvidas manhã, tarde, noite, que está ali o tempo inteiro no WhatsApp, e nós também temos uma grande preocupação com o trabalho desses professores, né, que estão tentando ao máximo auxiliar, mas que a gente quer que eles compartilhem algumas coisas para que essa sobrecarga seja reduzida e eles possam continuar o bom trabalho que estão fazendo pelo maior espaço de tempo, né, que não comecem aí a sentir a sobrecarga do trabalho. Então, a partir disso, a gente também falou um pouquinho sobre o trabalho do segundo bimestre, sobre o fechamento do que a gente já fez até aqui, da importância de deixar todos esses espaços e de atividades abertos, né, ampliar os prazos, ficarão abertos até o retorno presencial, mas dar o suporte para que quem estiver chegando agora consiga atender, consiga manter um percurso formativo, que não se sinta perdido nesse segundo bimestre, né, que tenha todo o apoio, todo o suporte. Mas nesse sentido, eu gostaria de destacar, Bruna, que o tempo inteiro a gente agradeceu o trabalho dos professores e se preocupou com o que eles têm sentido e como é que eles têm vencido esses desafios. Então, assim, a minha escola, eu já falava nos planejamentos que eu sempre senti uma perspectiva de muita empatia dos professores com os alunos. Eles sempre destacam a realidade e o contexto da escola, da comunidade, e dessa vez não foi diferente. Então, o tempo inteiro eles falavam para a gente, olha, tem aluno que não tem o espacinho lá na sua casa, tem o aluno que não tem internet, a gente tem bairro que tem dificuldade de sinal. E aí é que a gente conversou sobre observar que os recursos também são vários, né? Nós temos as aulas pela TV, nós temos o material impresso, além do aplicativo que não tem esse custo da internet, então a gente tem que fazer uma abordagem positiva para engajar esses alunos, motivá-los e trazê-los para que eles se aproximem de todo o material, de tudo que a gente tem disponibilizado, mas aí fui já acalmando, né, todo o grupo, dizendo que o que eles têm feito até aqui já é bastante coisa e nós estamos muito felizes com
o que nós já temos colhido até aqui. Muito bom, obrigada, Liliane. Acho que sua fala ela é muito importante para a gente ir consolidando todas as discussões que a gente fez ao longo dessa semana. Estão chegando aqui várias manifestações no chat, muita gente dizendo que é bem legal ouvir uma diretora como você. E aí, a professora Maria, ela fala assim, ainda é difícil encontrar a maioria dos alunos, né? Você falou um pouquinho sobre esse desafio do engajamento, vocês têm 1.800 alunos, falou dos grupos, falou dos contatos. Queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, né? De como também esses últimos dias, essas funcionalidades do aplicativo, como que elas também apoiam vocês nesse processo. Sim, então, no início do ano, o que nós tínhamos planejado e já tínhamos feito era uma organização junto aos monitores de turma e ao Grêmio Estudantil, né, na montagem, na interação desses grupos de alunos por turma. Mas o que a gente percebeu no início, logo da quarentena, é que esses grupos não haviam sido finalizados, até pela quantidade de alunos, e eu costumo dizer que desde que eu ingressei nessa escola, em 2018, aproveitando aí para mandar um abraço a todos os diretores, mas em especial aos ingressantes, né? Eu ingressei nessa escola em 2018, então eu não costumo dizer que o número de alunos e o tamanho da escola é impedimento para desenvolver as ações, mas são sim, a gente leva um pouquinho mais de tempo, existem algumas características sim, que envolvem uma escola com essa quantidade de alunos. Então, a gente pede sempre o suporte, mas não tínhamos conseguido finalizar esses grupos. O que a gente fez, então, logo no início da quarentena? A gente pegou as listas de contatos das primeiras reuniões de pais, iniciamos o cadastro, então, através do WhatsApp Business, que ele consegue usar o número fixo de telefone da escola, que já é familiar a todos, né? E a gente acreditou que dessa forma a gente alcançaria um número maior de alunos. Fizemos, então, o envio de todas as atividades, todos os professores enviaram as atividades para a coordenação, e a coordenação, colocando essas atividades utilizando o Drive do Google, fez a postagem no nosso site. Nós disparamos, então, em todas as redes sociais, em tudo que a gente tinha disponível no momento, para que eles acessassem o site e tivessem, então, um primeiro contato com as atividades que estavam ainda ali muito próximas do que eles tinham visto nas aulas presenciais. Após as férias dos docentes, na nossa reunião coletiva, nós já iniciamos a fala sobre o Classroom e nós já tínhamos a notícia de que seria disponibilizado na sede, e aí nós já iniciamos a montagem das turmas, mas nós iniciamos numa turma da escola. Fizemos um Classroom para a escola, onde ali estão todas as turmas e todos os professores inseridos. Então, nós aguardamos a chegada dos professores nesse ambiente e as primeiras postagens. A partir das primeiras postagens é que nós fizemos a divulgação, né, desse material, e aí a gente teve a entrega do material impresso, né, a chegada desse material na escola, que foi uma grande demanda para a gente, e a entrega desse material impresso. Então, junto com esse material impresso, o aluno recebeu o código da sua turma lá no Google Sala de Aula, lá no Classroom. Ele já levou o material impresso e uma filipeta com o código da turma que ele precisava acessar. Os tutoriais, então, a gente começou a montar e disparar também dos meios que a gente tinha disponível. Hoje, o que a gente tem feito? A gente conseguiu já, né, nesse momento, finalizar as listas de transmissão no WhatsApp Business por turma. Então, a gente consegue, à medida que a gente recebe as dúvidas, a gente já consegue disparar os tutoriais, as orientações de acesso, algumas mensagens que já são padronizadas, de como consultar o RA, de como recuperar a senha para vencer aí alguns desafios de acesso, porque nós tivemos bastante, né? Muitos deles têm bastante acesso às redes sociais, e isso foi um destaque na nossa reunião de planejamento, que muitos alunos utilizam muito as redes sociais, mas quando a gente vai aí para um ambiente diferente,
e alguns não utilizam, a gente tem certa dificuldade. Então, a gente precisou fazer esse suporte. E aí, hoje, com todas essas ferramentas, com toda essa busca, além de todas as ligações, então, nesse momento eu vou falando e lembrando do trabalho de tanta gente envolvido, né? Lá no comecinho a gente tinha agente de organização já ligando para os alunos com essas listas, nós tínhamos professores professores readaptados que também estavam auxiliando nessa busca ativa pelo telefone, ligando contato por contato, e muitos professores que se voluntariaram até mesmo para fazer a entrega do material impresso. Então, nós temos aí muito trabalho envolvido, viu? São muitos os agradecimentos que eu tenho nesse momento, e falando aí de todo o percurso, eu vou lembrando das pessoas e do que cada um pôde oferecer, tá? E muito mais do que a gente exigiu, pode ter certeza, tá? Muito envolvimento dos agentes de organização, de todos os professores, da minha equipe de gestão, não tenho nem palavras para agradecer todo o comprometimento que eles têm demonstrado nesse momento. Então, assim, nós temos várias ferramentas, eu sei que a angústia ainda é muito grande, as pessoas demonstram sempre querer poder fazer mais, né? Então, mesmo quando a gente vê alguém falando assim, como é que a gente vai trazer esse aluno tem vários desafios também para estar aqui, fora os nossos desafios, mas eu vejo que há um desejo de vencer tudo isso. O que causa muitas vezes essa angústia é o medo, né? É o medo de não atender, é o medo de não conseguir utilizar a tecnologia, mas uma das coisas que a gente conversou na reunião é lembrar de tudo isso que eu estou te contando que foi feito, que não é pouca coisa, são muitas ações já desenvolvidas, né? Valorizar cada um desses passos e o resultado que a gente teve e utilizar a tecnologia a nosso favor, porque eu disse para eles o seguinte, muitos recebem respostas pelo grupo de WhatsApp, e aí a gente lembrou o seguinte, para engajá-los a encaminhar essas atividades pelo Classroom, que seria importante, porque uma vez esse aluno dentro do ambiente, ele não vê só a atividade daquele professor, de repente, que ele tem o grupo, mas ele vê a atividade e tem contato com todas as disciplinas, e reduzir uma sobrecarga dos professores de receber muitas atividades por foto, por imagens, que a gente sabe que pode ser necessário em alguns casos, mas se a gente conseguir reduzir a quantidade, eu também acredito que reduz a sobrecarga. Lembrei a eles que um dos professores, no primeiro contato aí com o Classroom e com os formulários, me mandou uma mensagem muito positiva durante um final de semana. Ele estava muito feliz com o resultado e com a forma com que ele recebia as respostas, todas organizadas, sistematizadas numa planilha. Aquilo tinha facilitado muito o trabalho dele, né? Que tinha sido muito melhor do que receber aí algumas atividades digitalizadas. Então, nós também falamos sobre isso, né? Há o desafio de vencer a tecnologia, mas quando a gente consegue, ela está a nosso favor, ela contribui para o trabalho e ela passa a ser, então, um facilitador. Então, isso é muito bom, a gente conversou sobre isso, e o que eu tenho visto é que quem tem essa facilidade maior no grupo tem auxiliado, tem se colocado à disposição. Eu acredito que utilizado aí suas horas de descanso para auxiliar os colegas. Então, eu tenho professor que fez tutorial de acesso também em vídeo, professores que entram em chamadas de vídeo para auxiliar os colegas, observando a tela e indicando a cada clique o que o professor precisa fazer para fazer a postagem. E tem o professor até mesmo que está criando aí um grupo para discutir algumas atividades como a das aulas do Inova, e fazendo oficinas em vídeo, com passo a passo, de várias ferramentas, como utilizar o PowerPoint para gravação de vídeos, como fazer os acessos e as postagens, como utilizar cada tipo de atividade dentro do Classroom. Então, nós estamos muito felizes com o resultado. Temos aí hoje dentro do Classroom cerca de 900 alunos, né? É muita gente que a gente já conseguiu trazer. E a gente tem certeza
que com essas novas buscas pelo WhatsApp, que hoje já estão completas, já tem todas as listas de cada turma completa, a gente vai conseguir trazer mais gente e alcançar um resultado ainda melhor nesse segundo bimestre. Estamos aí otimistas quanto a isso. Muito legal. Liliane, sua fala está aqui gerando vários comentários muito bacanas, né? Dizendo que está sendo inspirador. Acho que a professora Marisol faz um ótimo resumo, né? Que esse é um processo de aprendizado para todos nós. Ainda tem muitos desafios, cada realidade é uma, mas tem várias dicas que são preciosas e podem apoiar as diferentes escolas. O professor Cirlei, ele falou, tudo isso já estamos fazendo e muito mais. E eu acho que isso que é bacana, né, da gente começar a encontrar esses caminhos que são comuns, que ajudam todos nós, ver que a gente está conseguindo se adaptar a esse momento, encontrar soluções comuns. Então, isso é bacana também. A gente tem um minutinho para encerrar essa conversa com você, Liliane. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua fala e também dizer que foi muito inspirador ouvir uma experiência de uma escola, do tamanho da sua escola, né? A sua escola é uma escola de tempo parcial, certo, Liliane? Sim, é uma escola regular. Com 3 trabalha turnos, nos 3 períodos, né? É isso, 3 turnos. É um desafio super grande, então dizer que foi muito inspirador, te agradecer por dividir, né, com tanta objetividade aí a experiência, e aí deixar esse último minutinho só para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Obrigada, Bruna. Sim, né, o professor Celei falou aí que todos têm feito isso e muito mais. Vejo isso mesmo, professor, vejo isso na rede, que todos têm feito isso e muito mais. Nossa preocupação é em auxiliar aí nosso grupo para que eles tenham todo o suporte para não ir muito além do que foi exigido, para que eles possam trabalhar bem e com energia em todo esse período. Então, a gente busca sempre tecnologias e recursos facilitadores. Eu gostaria de ressaltar em toda a minha fala que o nosso trabalho é importantíssimo, todos nós somos profissionais da educação, e os professores lá na ponta, assim como os agentes também, com todos os personagens que têm esse contato do aluno, né, que recebendo o aluno desde o portão da escola, orientando ali nos corredores, o professor que recebe em sala de aula, que tem sempre um perfil de acolhimento muito grande. Estamos todos passando por um momento de vencer, né, esses desafios em estar tão distante, em utilizar outros recursos para esse acolhimento, mas que nós venceremos. Enviei aí para a equipe uma imagem que eu não sei se pode ser compartilhada. Ela foi postada num dos grupos da escola ainda ontem, né, onde a professora fala que ela se sente constrangida pelas dificuldades que ela tem, mas que ela sabe que vai vencer esses desafios e ela está tendo o suporte da equipe. Então, eu compartilhei exatamente como foi postado aí num grupo que foi feito pelos docentes para discutir as aulas do Inova nesse momento, para que todos tenham essa realidade mais aproximada da sua. A gente sabe, né, que todo mundo está passando por muita coisa, com muita coisa para vencer, mas que todos têm feito muito, e nosso trabalho é importantíssimo. Os diretores têm se engajado muito também, então, representando esse grupo, eu gostaria de falar sobre isso, porque o nosso trabalho tem sido muito importante para sistematizar todas essas ações. Os agentes de organização têm colaborado demais, os gerentes de organização, a minha é excelente, um beijo a todos, e que têm se adaptado, e os professores, é claro, um agradecimento muito grande por tudo que tem feito, pela maneira como tem encarado, por quando um se sente menos fortalecido, o outro também apoiar e dar suporte, porque existe uma linha muito tênue entre esse suporte e a cobrança quando a gente fala da gestão, né? E a gente tem tentado dar suporte, mas cobrando, é claro, para que o trabalho continue sendo feito.
Então, eu tenho só agradecimento a todos por tudo que tem sido desenvolvido, porque no final a nossa preocupação é com os nossos alunos, com o trabalho pedagógico, para demonstrar que o nosso trabalho é essencial, que o nosso trabalho é muito importante. Todo esse acolhimento que eu falei, todo esse contato, a gente faz com o futuro, né? Com os nossos alunos. Muito obrigada. Foi muito legal conversar com você, Liliane. A gente vai encerrar esse primeiro bloco, inspirados para começar esse nosso último dia, como disse a nossa chefe de gabinete. E agora a gente vai passar a nossa vinheta, vamos encerrar, porque a gente vai para um novo bate-papo em um minutinho com os professores que estão produzindo e gravando as aulas aqui no Centro de Mídias. Eles vão contar um pouquinho dos desafios e das conquistas que a gente já teve nesses últimos 40 dias. Obrigada, professora. Obrigada, Renilda, nossa chefe de gabinete. Seguimos para o nosso próximo bloco. Obrigada, Bruna. Obrigada, Renilda.
Estamos de volta para o segundo bloco do nosso último dia do planejamento. Agorinha, a gente teve a oportunidade de conversar com a diretora Liliane, que contou um pouco para a gente do planejamento na escola dela, lá em São Vicente. Agora, a gente entra no segundo bloco do nosso encontro, que vai ser para conversar com alguns professores que estão produzindo e gravando aulas aqui no Centro de Mídias. Só para lembrar, ainda hoje, às 11 horas, a gente vai ter um bate-papo com o professor Cortella, que foi um pedido muito significativo que veio ao longo desses dias. E de tarde, a gente vai falar do engajamento dos estudantes, também atendendo pedidos, ouvindo eles por aqui sobre essa experiência. Bom, gente, eu estou aqui super bem acompanhada, né? Então, eu estou com a professora Ana Paula, que é professora de anos iniciais, com o professor Fábio, né, de ensino médio, e com a Fernanda, de anos finais. Além disso, o Jefferson, que é PCNP lá em Itaquaquecetuba, é moderador aqui no Centro de Mídias, e o Ademir tem sido formador no nosso ATPC. A ideia aqui é que a gente possa conversar e entender um pouco dos bastidores do Centro de Mídias. Então, fiquem à vontade para aqui dentro do nosso chat enviar dúvidas, questões, para a gente direcionar aqui para os professores e a gente também poder desmistificar um pouquinho o que acontece atrás das câmeras do Centro de Mídias. Gente, eu vou começar pedindo para a professora Ana Paula, que é professora de anos iniciais, contar um pouquinho para a gente de como tem sido a experiência de preparar as aulas do Centro de Mídias focada nessa etapa, né, dos anos iniciais, que aí a gente tem uma série de desafios ainda da autonomia dos estudantes, a gente está falando da alfabetização. Ana, conta um pouquinho para a gente de como você tem lidado com esses desafios. Bom dia. Bom dia. Então, né, esse desafio ele tem sido gratificante de alguma forma, porque está chegando nos alunos, está sendo um caminho nesse momento em que ainda né, de isolamento. Então, a construção é a preocupação mesmo com a alfabetização, né, daqueles alunos ainda que dependem de muito suporte do professor, de articulação, de estar. Ao mesmo tempo, é interessante por ser um espaço de interação com o chat, com referências novas, que de alguma forma eles tinham acesso, mas não com a visão que a gente está trazendo agora. Então é muito gostoso, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo a gente tem que revisitar alguns conceitos, não em questão de fundamentação de currículo, tudo isso, porque a gente continua no mesmo trabalho que o professor faz na escola. A diferença é ter que pensar sem ter o aluno, né, na sala. E você tem que pensar desde aquele que já sabe, tem autonomia, está numa proficiência dentro de uma leitura e de uma escrita, como daquele aluno que está começando. Né? Então, tem várias articulações que a gente também vai se descobrindo, né? Eu vejo minha primeira aula, eu vejo hoje, que já faz um mês e pouco que eu estou dentro do Centro de Mídias, esse movimento diferente, né? Da gente tentar prever algumas situações, como o professor já fazia, mas, acima de tudo, é entender que ali eles não estão ali, eu estou falando para o público muito em várias regiões amplos, né? Tanto que teve uma gravação que eu fiz recentemente sobre o município, que eu tinha que trabalhar uma habilidade de ciências humanas sobre o município, e aí, né, a gente começa a ter que pensar em outros elementos. Mas a alfabetização é o nosso zelo, né? Por conta de escrever, de tentar interagir. Então, está sendo gratificante redescobrir essa nova condição, né? Mas dentro daquilo de contexto que a gente já vem alinhando, currículo, as habilidades, usar a metodologia da problematização. Então, a gente pega esse ensejo dessa proposta que já vem dentro da rede, mas dentro de um ambiente que a gente vai tentando ampliar de experiência para articular. Até, inclusive, a interação do chat, né? Fazer esse conceito de que pode ser feita a escrita. Então, pensar no recurso. Aquele aluno que não escreve, como é que ele pode interagir, por exemplo? Né? Aí a hora que, por exemplo, eu busco a articulação de usar uma letra para aquela atividade, para ele poder responder, fazer a leitura, tudo isso é uma redescoberta muito interessante, né? E a gente tem muito ainda para caminhar e redescobrir nesse processo. Obrigada, Ana. Fábio, queria conversar um pouquinho aqui com você. Eu vou te direcionar uma pergunta que chegou via chat, que é: o que você acha mais difícil, encarar os estudantes ou encarar
as câmeras. E aí, se você puder, Fábio, eu queria que você já aproveitasse e contasse para a gente um pouco do processo da produção das aulas, de tudo que acontece até que a aula chegue lá no momento da transmissão. Olá! Por incrível que pareça, o mais difícil é encarar as câmeras. Lidar com os alunos é uma facilidade que a gente adquiriu ao longo dos anos, viu? Mas quando você chega diante das câmeras e você vai olhar ali para a câmera e caber os alunos, isso é uma dificuldade bem grande, viu? Mas a equipe técnica por trás nos ajudou bastante para a gente se acalmar, conseguir relacionar ali bem com a câmera, e aí o ambiente acabou ficando um pouco mais tranquilo, e aí foi possível a gente já superar essa parte. Essa é uma parte superada, pelo menos por mim, de encarar a câmera, viu? Mas ainda prefiro os alunos na sala de aula. Uma outra coisa que foi perguntada aí a respeito do processo de produção de aula. Galera, produzir a aula, ela tem sido assim, um desafio, e aí você vai entender qual é o aspecto. De uma forma geral, a gente produz um plano de aula como produz para todas as disciplinas, a aula que a gente sempre fez, né? Produzir o plano de aula para cada aula. Mas essa aula que a gente apresenta, ela tem um caráter assim um pouco diferenciado, mais ou menos quando a gente vai cozinhar. Por exemplo, quem cozinha todos os dias ali para a família, se sente assim, tranquilo, né? Seguro, porque é aquelas pessoas, você já sabe o jeito dela ali, da sua família, mas aí vai vir para comer a sua comida a sogra, vai vir o vizinho, Gente, mas não seria seguir a lei de Proust, só dobrar a receita? Mas começa a ter outros fatores, né? Um gosta mais disso, um gosta mais daquilo. É difícil, né, para fazer para muita gente, né? Então, nesse sentido, estou mais ou menos assim, né? Como um cozinheiro para muita gente. Porque a gente tem que produzir o plano, e a gente envia, tem um gargalo aí que a Secretaria está nos ajudando, que é resolver a questão dos direitos autorais, porque quando imaginei, vou para o centro de mídia, agora posso fazer tudo, mostrar computador, mostrar isso, mostrar simulador, mostrar essa imagem, né, que é uma dificuldade que a gente tem na sala de aula, né? A gente não tem sala de informática para todos os alunos. E aí vem os direitos autorais. E aí as imagens que você selecionou, tem uma equipe que vai validar isso, verificar se você pode apresentar essa imagem, ou um vídeo, né? Você viu um vídeo legal no YouTube, quer colocar, mas aí tem a questão dos direitos autorais. É a burocracia, né, gente? A gente, como professor, já está acostumado a lidar com isso. Bom, mas você fez o plano de aula, selecionou suas imagens, aí elas são validadas, a equipe do currículo, junto com você, analisa o seu plano de aula, vê se está dentro da competência e a habilidade que vai ser trabalhada naquela aula, aí pronto. Aí a aula agora vai para o ar. Aí vai chegar o grande dia, o grande emocionante dia, que às vezes você está diante das câmeras e apresentar aquela aula que você preparou. Que foi validada pela equipe do currículo, que venceu a barreira aí dos direitos autorais e agora, pronto, é a hora do show. Obrigada, Fábio. Olha, tem muita gente aqui dizendo que gosta das suas aulas. A professora Luciana disse: parabéns ao professor pelo excelente trabalho. Estou amando acompanhar as suas aulas. Eu vou agora conversar um pouquinho com a Fernanda. Fernanda, eu vou te direcionar aqui uma pergunta do professor Alex. Ele pede para descrever como são as gravações das suas aulas. Você conta um pouquinho para a gente, Fernanda? Conto sim. Então, professor Alex, no comecinho é um pouco complicado, às vezes parece que a gente está muito à vontade lá, mas a gente está um pouco tenso, mas eu acho que é por conta da novidade, né? Nunca pisei num estúdio na minha vida inteira. Quando a gente chega lá, nós temos uma equipe técnica muito gentil, muito carinhosa, que vai ajudando a gente, vai sinalizando o tempo, né? Porque nós temos um tempo, você não pode nem ultrapassar esse tempo e nem falar menos, nem falar mais. O professor tende a falar mais, né? Para explicar bastante. Então, por isso que nós fazemos o plano de aula em cima dos PowerPoints e pensando sempre na questão do tempo. E eles vão te falando: olha, professora, eles levantam umas plaquinhas assim, faltam 15 minutos para a aula acabar. Então você já pensa: nossa, meu PowerPoint ainda falta um pouquinho, falta pouco, falta muito.
Tem a questão também de você ter um professor junto com você, que é um bate-bola ali, vai te ajudando, é muito bom, ajuda muito, vai te deixando mais calma. E aquilo que o Fábio falou, no começo, a primeira aula foi terrível. Eu sempre falo, minha primeira aula foi a pior de todas. Mas com o passar do tempo, você vai pegando jeitinho, vai ficando mais à vontade, mas ainda não estou 100% seguro. E, como o Fábio disse, nada como a sala de aula, você está olhando a carinha dos seus alunos, ver se eles estão entendendo, se não estão. Ali na câmera não tem como, né? Só através do chat mesmo, que você lança as perguntas e vai recebendo os feedbacks, mas ainda assim nada como uma sala de aula. A única coisa boa do estúdio é que é um silêncio absoluto. Tem pessoas perguntando aqui, a Fernanda é professora de arte de anos finais, certo, Fernanda? Isso mesmo. Legal. Vou passar agora a palavra um pouquinho para o Jefferson, porque o Jefferson, ele tem um trabalho que não é na frente das câmeras, né, Jefferson? Muita gente não conhece esse processo, porque ele acontece dentro do chat, do outro lado da tela. Jefferson, você conta um pouquinho como é esse trabalho de moderação que você tem feito? Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Prazer. Um abraço para todos os nossos colegas, companheiros de trabalho das diretorias de ensino, dos núcleos pedagógicos, diretores de núcleo. Então, primeiro que a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Quando a secretaria ela disponibiliza uma equipe, você bem disse, para trabalhar com a moderação nos bastidores, é um cuidado muito rico que a secretaria tem no reconhecimento e valorização do trabalho das pessoas que estão lá na frente, né, compartilhando as suas aulas, e também respeitarmos um pouco o desenvolvimento dos nossos alunos nas suas participações lá pelo chat. É importante que a gente diga que nós estamos numa etapa bastante rica de construção, né, desse trabalho por vias remotas. Nós inicialmente fizemos parte de um grupo de 4 diretorias de ensino em que estivemos inseridos neste trabalho de moderação. A secretaria teve o cuidado de fazer uma formação com essas 4 diretorias de ensino, né? A Elaine, a Tânia, a Crisma Bellini, né? Então, eles direcionaram o nosso trabalho de modo que nós pudéssemos contribuir com a participação desses estudantes lá no chat. E depois a gente teve uma ampliação deste processo de moderação que antes iniciou com as 4 diretorias de ensino para todas as demais. E hoje nós temos uma escala em que as diretorias de ensino estão participando. Agora, uma coisa que é importante que a gente diga é que isso tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui na diretoria de ensino, quando a gente percebe os alunos, né, dentro da moderação, a gente percebe que, à medida que o moderador interfere na interação desses meninos lá no chat, a participação deles fica muito mais bem direcionadas, em conversa com os PCNPs. Eles dizem que também percebem isso. Quando não há um moderador, o diálogo no chat fica um pouquinho mais solto. Quando entra esse moderador, de fato, a gente chama a atenção deles para poder participar da aula, para poder estar atento aos conteúdos. E, por outro lado, aqui também na diretoria de ensino, quando a gente trabalha com o aspecto formativo. Sentir um pouco a participação desses estudantes lá no chat nos condiciona tecnicamente para garantir uma formação direta e efetiva para os professores que estão lá na escola, através das ATPCs promovidas por nós na diretoria de ensino. Então, a gente não pode deixar de lado esse grande cuidado que nós temos tido, seja nos bastidores, que de fato interfere para que uma ação ela se concretize lá na ponta, direto com as equipes escolares. Muito legal. Jefferson, enquanto você falava, tem muita gente parabenizando aí o trabalho de todo mundo que está fazendo acontecer essas aulas no Centro de Mídias, reconhecendo, falando, né? Tem uma pessoa que fala que vocês são corajosos, que o trabalho está muito bonito, então acho que é importante da gente destacar isso.
Com a gente ainda está o Ademir. O Ademir, vocês vão poder conversar com ele um pouquinho da produção dos ATPCs que acontecem aqui no Centro de Mídias. Ademir, a gente falou aqui das aulas focadas nos estudantes. Conta um pouquinho para a gente de como tem sido transmitir esses ATPCs via Centro de Mídia. Acho que o microfone está no mudo, professor. Gente, deu uma travadinha aqui. Acho que agora foi, professor. Estamos te ouvindo. Oi, ouvi? Sim, prontinho. Bom dia a todos. Estão ouvindo agora? Agora sim. Pode contar para a gente. Então, deu uma falha técnica. Olha, tem sido muito interessante, né, muito produtivo participar aí da elaboração das pautas que estão sendo veiculadas pelo Centro de Mídias. Então, eu acho importante aqui mencionar, Bruna, que nós tivemos 2 momentos, né? O momento que foi anterior, né, à pandemia, em que as pautas eram elaboradas e disponibilizadas no ambiente virtual da EFAP. Entretanto, após a pandemia, nós passamos, então, a disponibilizar os ATPCs pelo Centro de Mídia e isso também tem, de uma certa forma, criado aí algumas condições diferenciadas do que nós pensávamos. Até mesmo nós, formadores, nós tivemos que aprender a lidar com tecnologias que surgiram. Então, é um período de adaptação acelerada para todos, para que o professor que está do outro lado possa compreender. Nós também tivemos que se adaptar rapidamente para produzir esses ATPCs. Os ATPCs, eles são feitos com muita responsabilidade por parte das equipes. Na EFAP, nós temos as equipes de humanas, da qual eu faço parte, tem a equipe de exatas, tem a equipe de linguagens, assim como outras, tecnologia, e todas as equipes pensam muito na condição do professor, levam em consideração a realidade, embora nós temos muitas realidades, mas as pautas são feitas com muita responsabilidade, muito carinho, porque, no geral, o que nós pensamos, né, enquanto formadores, auxiliar o professor que está do outro lado, auxiliar o coordenador que está do outro lado, a equipe gestora, alcançar o professor e alcançar o aluno. Então, as ATPCs, a equipe, no geral, ela senta, né, estuda, pensa nas competências, nas habilidades, pensa numa forma de mediação por tecnologia, e a partir daí nós começamos a elaborar, e quando está finalizado, então nós levamos essa pauta a ser veiculada pelo Centro de Mídias. E nós temos tido, né, bastante retorno positivo disso, também que, de certa forma, nós não viemos da comunicação, do jornalismo, somos professores. Mas tem sido um desafio muito positivo e a cada vez a equipe vai se aprimorando, buscando dos professores o que eles veem. Por isso é importante a participação do professor, a devolutiva. Nós vamos estudar, nós adequando aquilo que pontuando. O som está cortando. Então, isso que nós temos pensado na EFAP. Tudo com muito respeito em relação à dificuldade que o professor tem lá do outro lado. Obrigada, Ademir. Eu vou agora voltar a conversar com a Ana. Ana, chegou uma pergunta aqui da professora Sandra. Ela fala: houve treinamento dos professores nesse processo? O preparo das aulas em um novo formato, apresentações das novas tecnologias? Você consegue contar um pouquinho das formações, Ana? Oi, consigo sim. Na verdade, agora eu fui uma das primeiras do grupo que entrou para ficar fixo no Centro de Mídias, e veio um grupo agora para somar e acrescentar. E tem se alinhado muito isso em formação conosco. Por quê?
para a gente poder alinhar toda a demanda junto com as questões de dinâmica, a preocupação mesmo do cuidado, de sequência, de todos os elementos que a gente pode estar acrescentando. E o trabalho ter mesmo esse alinhamento, não ser uma coisa muito individual, ser um grupo mesmo, né? Tanto que eu lembro até um cuidado com o secretário, quando ele fala de nós, falando da questão de que nós somos como se fosse uma escola, precisa de formação, alinhamento, e a gente se conversa muito. Tem tanto o grupo curricular, que é preocupado com a gente, que passa as habilidades, que promove para nós os elementos start inicial, vamos dizer assim. Aí tem as formações com cuidado em relação ao próprio posicionamento de câmera, né, de olhar, dessa interação, para que a gente consiga tornar muito mais próximo, né, esse espaço de aprendizagem do aluno, porque também é um mundo novo para a gente, né, de você trabalhar com a câmera, de você ter o alinhamento, e aí foram feitas várias formações em questões tanto na organização nossa, como na organização da utilização desse recurso do estúdio, porque a gente acaba fazendo na cultura, o moderador, a questão da gente ter esse alinhamento, esse trabalho em conjunto para somar, porque a gente acaba envolvido, mas pensar enquanto equipe. Então a gente está tendo bastante formações, está tendo esse cuidado em vários patamares, né? E até o cuidado mesmo da gente agora ter um grupo mesmo ali do centro de mídias como professor fixo, que vai estar junto fazendo até para moderar, porque a gente também tem os professores que colaboram, né? E eles estão ali junto, a gente vai tentando integrar, porque como a gente percebe, a gente precisa estar junto, essa construção junto favorece muito, né? Até quando a gente tem um professor moderador que lá está do lado conversando, fazendo o bate-bola que a gente precisa na interação da aula e trazer mais referência e somar. Então a gente tem sim as formações, há uma preocupação com as nossas formações, com o cuidado do nosso trabalho, né? Como o professor Fábio falou, tem todo um alinhamento que a gente vai tendo de estrutura, de organização e tudo mais, e cada vez mais a gente tem, inclusive formação por questões de direitos autorais, de utilização, porque a gente às vezes acha que é simples, né? A gente estava acostumado com aquele setting, esse material, não, tem que ter um cuidado do autor que vai ser trazido para a aula, precisa ser passado, o material tem que estar alinhado com o currículo, então tudo isso a gente tem sim, tem esse cuidado conosco para que a gente possa fazer um bom trabalho e chegar onde a gente chega no objetivo do aluno, né? É isso, Bruno. Obrigada, Ana. A professora Maria, ela perguntou, onde estão as habilidades? Professora, as habilidades, elas estão no site, que é o centrodemídiasp.educacam.sp.gov.br. Tem muita gente aqui pedindo os planos de aula. O Caetano falou um pouquinho disso ontem, mas eu reforço aqui também que os planos de aula eles vão ser disponibilizados a partir agora de junho, né? A gente sabe que isso é muito importante para o planejamento de vocês. Então, reforço aí essa mensagem. Aí, Fábio, queria passar para você um comentário da professora Alessandra. Ela fala assim, não somos youtubers, é algo difícil de fazer. Parabéns para quem consegue. Queria que você falasse um pouquinho disso, Fábio, da perspectiva também das trocas que vocês estão fazendo entre esse grupo de professores que está trabalhando, né? Como que a experiência de um está ajudando o outro? Olha, o que você, professora, mencionou é verdade. Nós não somos youtubers. E nem é essa a meta. Nós não queremos ser youtubers. Né? Somos professores. Essa é a meta, né? Nós somos professores. Queremos formar gente. E precisamos é um meio do caminho aí, né? Nós estamos recebendo formações, temos bastante gente aí nos orientando, inclusive youtubers, inclusive repórteres, pessoal ligados aí a mais esse ramo da mídia, e eles estão nos ajudando, nos assessorando. E nós ficamos no meio do caminho assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser interessante e atrativo para os alunos, como são os youtubers, ao mesmo tempo nós temos que informar como os repórteres, mas nosso papel é formar gente. E aí, como professores, nós estamos tentando fazer o nosso melhor nesse sentido, né? O resultado vocês estão vendo aí, os nossos esforços, né? Tem professores que estão trabalhando com a gente que eram youtubers, né? Eles trabalhavam aí no YouTube e agora estão trabalhando com a gente.
essa experiência, galera, tem ajudado bastante, porque a gente está... Eu acho que o ótimo, né, vai chegar ainda, né? Eu sempre penso assim, ó, o ótimo é inimigo do bom. Então, eu penso que agora nós estamos fazendo o bom. É o melhor que a gente está conseguindo, estamos fazendo o bom. Mas o ótimo vai ser o produto desse bom, né? Então, trabalharmos, indo fazendo, nos esforçando, tem essa troca de experiência. A gente olha lá um professor com todo o jeito dele, ele cativa, então a gente aprende com ele. Aquele professor que é um pouco mais sereno, mas que passa muito bem a informação, ele se prende bem na habilidade, então a gente pega também com ele. E aí, essa troca de experiência entre todos nós está permitindo a gente estruturar, melhorar, talvez, aí a nova cara do Centro de Mídia. É um desafio mesmo. Os seus comentários, professores, quando vocês fazem comentários aí no nosso chat, chega até nós, sim, viu? E a gente se alinha com eles. Na troca ali com o moderador, a gente tenta já se alinhar. É bem difícil, né? Porque, ó, nós estamos dando aula e na sala de aula é mais ou menos assim, né? Você cita lá uma variável, qual a velocidade do som, professor? Aí você fala 340 km por hora. Isso está errado. Mas aí um aluno já diz, 340 km por hora? Aí você já tem aquela interação, não, é metros por segundo, né? Tem essa situação em sala de aula. Dentro ali do ambiente, se você citar uma informação errada, já foi. Aí você conta com a apatia de alguns, né? Que aí vão detonar aquela situação. É diferente do ambiente. Então, todo esse cuidado também a gente tem que ter. Para você não ser só um youtuber, que talvez não tenha nenhum compromisso com a informação. Também você não quer ser uma pessoa só formal, né? Porque também o aluno vai ali, ele não quer ver aquela sessão tipo um horário político, né? Passamos agora... Não é isso, né? É uma aula descontraída, que tenha experimentos, que possa ser prática para a vida dele. E tudo isso a gente aprende no convívio, né? A galera do Centro de Mídia, a Rosolina tem nos ajudado muito e a gente tem aprendido aí a cada dia. Então, seriam muitos nomes para eu citar aqui do pessoal que tem ajudado a gente, viu? Obrigada, professor. Gente, antes de eu mandar uma perguntinha aqui para a Fernanda, a professora Juliana falou assim, mais burocracia? Não, por favor, sem planos. Gente, a ideia dos planos de aula, dessas aulas que são ao vivo no Centro de Mídias que a gente vai compartilhar, é que elas funcionem como um subsídio para vocês, professores, desenharem, proporem atividades complementares, aprofundamento do trabalho com as habilidades, mas é um material de subsídio para vocês com antecedência saberem o que vai acontecer na aula, tá? Então, não é um documento que vocês têm que preencher a mais, é um suporte que vocês vão poder acessar. Fernanda, tem aqui uma pergunta para você, na verdade são duas perguntas, né? A professora Ana Paula, ela pergunta, quais foram as dificuldades que vocês tiveram, quais erros e medidas tomadas, e aí eu já complemento aqui com a professora Rosimeire, que pergunta, como vocês lidam com as eventuais críticas? Bom, vou responder a Ana Paula. Primeiro, olha, Ana Paula, dia a dia mesmo, sim, as coisas vão chegando, e aí é o que os professores, o Fábio e a Ana Paula falaram, a gente tem acompanhamento de especialistas que vão ajudando, às vezes a gente detecta, como o Fábio falou, já foi, né, já falou, aí a gente se reúne, o grupo de professores troca muita informação, olha, faz assim, que pode dar mais certo, por exemplo, um detalhe, parece bobo, né, que na sala de aula é tão comum, mas eu, por exemplo, não consegui dar aula de pé ainda. Eu fico sentada na mesa com o computador, dá uma segurança aquilo, mas é legal você dar aula de pé, deixa mais dinâmico. E aí, se alguém me falasse isso, eu ia achar uma bobeira. E não é, quando você está diante das câmeras, é uma dificuldade, assim. E assim, é dia a dia mesmo, não dá para você prever muito o futuro, porque não sabe o que vai acontecer, e toda vez que a equipe técnica também detecta alguma situação recorrente, a gente faz reunião para conversar e para aprender. Desculpa, a professora Rosimeire perguntou o quê, Bruna? A professora Rosimeire, ela perguntou como vocês lidam com as eventuais críticas. Ai, Rosimeire, cada professor, nós estamos em uma turma de professores e a gente sempre conversa, cada um age de uma forma, eu vou falar da minha forma.
Eu não estou lendo os chats, assim, as críticas muito... é igual quando a gente estava em sala de aula. Não tem aquele turma de alunos? Aí aquele aluno lá atrás fala uma coisa que não tem nada a ver com a aula. O que você faz? Ouvidos moucos. Eu estou fazendo assim. Críticas construtivas, ok. Tem professores que falam bastante para mim. Olha, professora, fala mais devagar, fala mais rápido, faz assim. Isso eu super agradeço até quando vocês me dão esses feedbacks. Mas tem muita coisa, né, gente? A gente recebe N coisas e coisas que não acrescentam em nada. Eu, Fernanda, estou fazendo ouvidos moucos como a gente faz dentro da sala de aula. Eu não entro em discussão, não é que eu não ligo, né? Mas eu procuro evitar, assim, ficar lendo muito também. E eu só agradeço as pessoas, assim, tem gente que elogia, claro, tem gente que faz críticas muito legais, construtivas, pontuais, porque como o Fábio falou, nós não somos youtubers, e também não podemos ser aqueles professores super catedráticos, porque senão a aula fica muito desinteressante. Mas assim, se você perguntar isso para a Ana, ela vai te responder uma coisa, se você perguntar para o Fábio, vai ser outra. Cada um está lidando de uma forma, porque é muita informação, e aí eu, assim, para você ficar mais tranquila, senão eu já vou para a próxima aula, já vou muito tensa. Então eu estou fazendo dessa forma. Não sei se eu respondi. Fernanda, a professora Ruth falou que as suas aulas são muito produtivas, viu? Obrigada, Ruth. Jefferson, a gente está falando muito aqui, inclusive o grande tema desse planejamento, hoje a gente vai ter tempo dedicado exclusivamente para esse assunto, sobre o engajamento dos estudantes. Moderando o chat, você já disse, né? Você está próximo, ouvindo, vendo tudo que está acontecendo lá dentro. Conta um pouquinho para a gente do que você tem reparado que traz o estudante para perto, que são momentos que fazem ele se conectar, o que você percebe que está dando certo e que na hora que vem na aula os estudantes reagem positivamente, se mostram interessados. Bom, Bruna, acho que a palavra-chave, né, desse retorno com os meninos é o feedback mesmo, o respeito àquilo que eles estão colocando para nós no chat, e quando a gente, em respeito aos direcionamentos deles, a gente consegue colocar para quem está lá na frente dando aula, fazer menção, né, aquilo que de fato eles estão dizendo, quando o professor abre para a interação, para as atividades, e a gente, para o pessoal poder entender um pouquinho, como são muitas mensagens, chegam mais ou menos 150, dependendo do conteúdo, 80 mensagens por minuto. Então, quando a gente consegue filtrar um pouquinho daquilo e direcionar para o pessoal lá na mesa, e eles fazem menção à participação desses meninos, a gente percebe que o chat dá uma tranquilizada, tipo que eu preciso prestar atenção no que o professor está falando, porque ele fez referência a uma fala minha ou uma fala do colega. Então, acho que a palavra-chave mesmo é o retorno daquilo que nós temos para o desenvolvimento deles. E você sabe, Bruna, que isso interfere muito até na condução das nossas ações nas diretorias de ensino, né? Porque você falou de aluno, mas a gente também, quando dá as nossas ATPCs, a gente tem os nossos colegas de trabalho, professores, que estão lá do outro lado, acompanhando as nossas ATPCs, e eles também ficam bastante angustiados em trazer várias situações dentro do chat e obter um retorno. E a gente percebe que à medida que há esse retorno, de modo que a gente consiga promover aquela troca de conhecimento entre eles, a participação ela fica muito mais bem entrosada entre professor, a gente diminui um pouco, falando agora de moderação no chat, a gente diminui aquela distância câmera, televisão, estudante, casa, a gente cria um ambiente de proximidade dentro daquilo que é proposto pelos professores. Até agora achei interessante, né, que no chat teve uma pessoa que falou assim, para o Fábio, que os experimentos deles são bem legais. Não basta que os experimentos do professor Fábio sejam legais, se de fato, quando ele faz aqueles experimentos, ele não faz referência aos meninos que estão lá em casa nos acompanhando as aulas. Né? A Fê falou um pouquinho agora das atividades, né? O pessoal elogiando muito as aulas dela. De igual modo, quando a moderação ela entra em ação, ela existe para que essa conexão ela fique um pouco mais próxima. A ideia mesmo é que a gente transforme o que é remoto em algo um pouco mais dedicado e fiel, próximo àquilo que de fato eles querem. E a gente tem conversado muito isso, sabia?
seja nos nossos grupos na diretoria de ensino, no próprio grupo com os diretores de núcleo pedagógico, que a gente precisa promover um pouquinho dessa estratégia de proximidade dos nossos professores com os nossos estudantes, seja por diferentes vias remotas. À medida que a gente vê a interação dos meninos com o professor, o visual, pela câmera, professor dedicando, valorizando, reconhecendo, a gente percebe um engajamento e uma participação maior de todos eles. Então, isso é bastante significativo e para nós, enquanto moderadores, eu acho muito bom, porque quando a secretaria nos convidou, enquanto diretoria de ensino, para auxiliar na moderação, eu não sei se foi intencional, mas pelo menos vocês conseguiram cumprir um papel importante, que foi, inclusive, direcionar alguns aspectos para que a nossa formação aqui nas DS, elas ocorressem um pouco mais próximas da realidade do aluno. Então, isso é bastante significativo. Obrigada, Jefferson. Tem algumas pessoas pensando aqui, esses professores, eles são da rede? Sim, esses professores são da nossa rede, né? São professores que até pouquinho estavam na sala de aula e agora toparam esse desafio e estão aí se preparando para estar na frente das câmeras. Aliás, por falar em se preparar para estar em frente das câmeras, Ademir, tem uma pergunta aqui do professor Railson, que é: como vocês controlam a ansiedade ao estar diante das câmeras? Excelente pergunta do professor Railson. Olha, nós estamos aprendendo também a lidar com isso, né? Então, o que acontece? O processo de elaboração da pauta, à medida que vai se concretizando, vai se cristalizando, a nossa ansiedade também ela vai baixando, né? Porque você está inserido no processo e, nesse sentido, nos traz um conforto. Mas, ao estar apresentando, toda a equipe, a produtora que está ali, também nos tranquiliza, nos auxiliando neste momento, no momento da transmissão. Mas a equipe conversa bastante, um tem apoiado o outro. Eu acho que essa articulação entre as equipes, Bruna, e professores que estão aí nos assistindo, o apoio, né, que cada professor tem dado um ao outro, tem contribuído bastante para que tenhamos sucesso no momento da apresentação. Então, os formadores da EFAP têm se unido bastante, né, um apoiando o outro, ajudando, dando contribuições positivas, e tudo isso tem favorecido para que, no momento da apresentação, o resultado seja muito satisfatório. Obrigada, professor. A gente está entrando aqui já na nossa última rodada. Ana, algumas pessoas aqui falaram do tempo da aula, né? Eles falaram: nossa, vocês conseguem cumprir o tempo certinho da aula. Acho que seria legal você contar, Ana, da diferença do tempo de uma aula gravada, né, para a aula que acontece em sala de aula, porque é diferente, né, Ana? É verdade, mas a gente procura manter uma organização de planejamento para conseguir manter todo os encaminhamentos dentro da aula, né? Então, tem aquele cuidado, que nem foi falado anteriormente, né, de montar a gente monta um plano de aula para essa aula que está acontecendo na sala, né? E alguns detalhes entram ali para que a gente consiga garantir. As aulas iniciais, elas têm 25 minutos, né? Então, é a necessidade mesmo desse planejamento, de organizar, de ver o que vai ser trabalhado, as condições, até porque tem até diferença a aula que a gente grava que não, por conta da interação, que faz muita diferença, né? Como foi dito aí, a interação, ele motiva, ele cria uma proximidade entre a gente e os alunos, mas tudo isso também é planejado, né? Quando eu sento para montar uma aula que dura 25 minutos no ar, mas eu levo às vezes 4 horas e meia, 5, 6 horas, conforme o tema, às vezes um pouquinho mais. Por quê? Pelo cuidado dos direitos autorais, pelo zelo de ver quais são os momentos, porque, como eu falei lá no começo, existem aqueles protocolos de aula que continuam existindo dentro do Centro de Mídias. Só a gente distribui o tempo, porque a gente tem que planejar, por exemplo, o momento de apresentação,
né? O que vai ter? Apresentação do professor, eu faço aquele combinado de aula, porque o aluno precisa, são pequenininhos, a gente está modelizando alguns sets, né? Então, trazer esse aluno para uma organização da aula que eu vou dar. Depois a gente começa pela problematização, a parte do que eles chamam de problematização no plano, que a gente traz o conhecimento prévio, problematiza para tornar um conhecimento novo junto com aquilo que o aluno... Tudo isso ele tem, e aí a gente vai encaixando momento de interação no chat, momento em que a gente dá a resposta, momento em que a gente precisa sistematizar, trazer tudo que a gente... tudo que nós conseguimos articular de aprendizado para poder, no final, se despedir. Então, a gente tem esse cuidado de planejar, Bruna. A gente não chega assim, é o que eu falo, né? Tá do lado de cá, eu tinha uma concepção antes de vir para cá. Quando eu comecei, os professores que estão sabem disso, o tempo que a gente precisa cuidadosamente planejar, junto com o apoio curricular das meninas que estão acompanhando, a equipe nossa curricular que acompanha, e aí passar pela filtragem dos direitos autorais e tudo isso, e tudo tem que caber em 25 minutos, de uma forma que seja agradável para a criança. O momento de interação é a conquista do aluno da gente para a aula, né? Tanto que ontem me ligaram perguntando, você vai querer um temporizador? Eu falei, não, criança pequena, não, a gente tem que ter outro manuseio. É só um chamado para atividade que a gente procura alguns recursos visuais e vídeo, mas tudo é planejado para caber no 25 minutos, né? Para a gente ter esse cuidado de ter um tema, né? Essa habilidade que chega na nossa mão, ter todo o desenvolvimento e ser finalizado, ou às vezes como atividade, um mural, aí a gente vai criando algumas identidades, né? Mas o planejamento nosso é tudo para chegar na prática dos 25, de garantir. E a gente também vai, ao longo do período que a gente está ganhando de experiência, aprendendo a articular o tempo, enxergar melhor a utilização. Mas sem o planejamento seria super complicado. A gente sentir aqueles 25 minutos, parece que voa, tem hora que 1 minuto é eterno, né? É uma dinâmica um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, com o planejamento, ele dá uma segurança melhor daquilo que a gente está construindo, com o apoio da equipe junto, para aqueles 25 minutos dos anos iniciais, né? Tem outro perfil. Legal, Ana. A gente também está recebendo algumas devolutivas que acho que contribuem para a melhoria das aulas, né? Então, algumas pessoas pedindo para a gente falar mais devagar nas aulas, a gente já teve esse feedback e estamos trabalhando, acho que é um ótimo ponto. Algumas pessoas pedindo para que as aulas estejam mais conectadas com o caderno do aluno, então, anotada aqui a sugestão. Tem uma pergunta aqui da professora Gilmar, ela fala assim, em que essas declarações contribuem para o replanejamento? Professora, a ideia que a gente teve ao trazer esse bate-papo aqui é para a gente conseguir ter uma visão do todo desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente falou um pouco das rotinas, dos papéis, e parte desse processo são as aulas ao vivo no Centro de Mídias. E aí, até para escutar um pouco das devolutivas e para a gente apresentar os bastidores de como são montadas essas aulas, a gente está trazendo essa conversa como uma inspiração mesmo, para que vocês possam pensar nas conexões que dá para fazer nas interações com os estudantes. Acho que o Jefferson trouxe aqui algumas falas importantes, mas foi nesse sentido. Claro que, por favor, fiquem à vontade, a gente vai ter hoje uma pesquisa para vocês contribuírem, dizerem, né, como que a gente pode trazer conversas que sejam cada vez mais construtivas e contribuam para esses momentos, mas a gente entende que é fundamental ter um momento de escuta com quem está, né, produzindo essas aulas e está nessa linha de frente, até para que na hora que a gente vai chegar no aluno, o aluno é único. Ele está recebendo tanto essas aulas no Centro de Mídias, quanto as atividades, os momentos com vocês. Então, é um pouco por isso também. Tá bom, gente? A gente tem mais 5 minutinhos nessa conversa, acho que a gente poderia falar muito mais. Algumas pessoas aqui reforçando o pedido para ter mais aula de arte, viu, Fernanda? E aí eu reforço, a Fernanda mandou um joia aqui, eu reforço uma fala que o nosso secretário tem feito com frequência aqui, de que tem um desafio grande, de que a gente está trabalhando com 3 aulas por dia para cada ano série, né? Então a gente tem menos aulas do que no nosso modelo presencial, né? As 35 aulas semanais são 15, então a gente
tem que fazer uma organização que não dá para ter o mesmo tanto de aulas, mas anotada também essas sugestões, né, de ter mais aulas de arte. Vamos pensar nisso. Tem um pessoal perguntando também de educação física. A gente tem também professores com a gente no Centro de Mídias de Educação Física, que inclusive tem um super desafio, né, para trabalhar. Elas falam muito sobre esse tema do trabalho dentro do estúdio. A gente está começando a pensar em como lidar com isso, e, por favor, mandem sugestões, tá bom? Tem gente falando também em mais aula de inglês. Estamos pensando, inclusive, em como trazer aulas de inglês no final de semana, como algo opcional, complementar, para quem quiser, pensando nessa limitação que a gente tem de tempo, desculpem. Mas é isso. Nós temos mais 2 minutinhos para encerrar, e eu queria aproveitar esses 2 minutos, né, para reforçar a mensagem que fica muito forte no chat, né, do trabalho e da dedicação dos professores que estão aí no Centro de Mídias, que é fundamental e que é complementar ao que toda a rede está fazendo, né? Acho que temos que se olhar como uma grande equipe, e também reforçar que as devolutivas dos estudantes, que muitas vezes chegam nos professores antes de chegar no Centro de Mídias, são fundamentais. Então, por favor, compartilhem elas com a gente, e outras sugestões de como a gente vai aprimorando as aulas. Acho que o Fábio foi muito feliz na fala dele, né, de que a gente está aprimorando esse processo aos pouquinhos. Só para vocês terem uma ideia, a gente produz 214 aulas por dia. São 30 horas por semana. São 30 horas de conteúdo por dia, né? Então é muita, muita coisa mesmo. Enfim, compartilhem suas dúvidas, suas angústias, suas sugestões para as aulas, né? Porque elas são fundamentais para a gente melhorar esse processo. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo muitíssimo vocês por essa conversa e pelas trocas aqui no chat. Em 5 minutinhos, a gente entra no nosso terceiro e último bloco dessa manhã, um momento muito esperado por todos, com o professor Cortella. A gente segue aqui nesse canal, né, de formação, todo mundo está perguntando, então a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos para o cafezinho, levantar, dar uma respirada, e a gente volta para falar sobre o que a gente pode aprender com esse momento tão desafiador que a gente está vivendo com Mário Sérgio Cortella. Até já já, muito obrigada, gente.